Bem-vindos todos a mais um Você na TV, cheios de energia, já percebi, tomou tudo um bom pequeno almoço, está tudo aqui com força para chegarmos à 1 da tarde a fazer-lhe companhia e hoje só não chegámos de coches assim em grande porque não cabíamos dentro deles. São coches em miniatura feitos pelo José Cardoso Brito, que é o nosso primeiro convidado. Bem-vindo, José. Muito obrigado. Muito obrigado. O José, que é motorista de profissão, também podíamos ter vindo pelas suas mãos, mas que depois, há uns tempos, se dedicou a esta arte, não foi? É verdade, é verdade. Eu, se me dá licença, antes de mais, gostava de dizer aqui umas pequenas considerações, que é agradecer à TVI a oportunidade que me deu por vir aqui mostrar e divulgar os meus trabalhos. E também uma rápida palavra de agradecimento ao Sr. Otávio Oliveira, que é um grande amigo meu, que é o divulgador, digamos assim, quer na internet, quer na comunicação social. E também uma palavra de agradecimento... Porque só assim é que o José saiu do anonimato, certo? Exatamente. E nós vamos conhecer realmente o seu trabalho. Também é importante frisar uma palavra de agradecimento à doutora Silvana Besson, que é a diretora do Museu dos Coches e que me permite fazer estes trabalhos. Dar os meus parabéns ao vosso programa, à Cristina e ao seu programa em si. Não é candidata a presidente? Não, com este discurso todo, quase parece um candidato. Pelo facto de vocês divulgarem o artesanato e o modelo geral, que eu acho que isto é importantíssimo. Claro. É uma forma, digamos assim, de muita gente sair do anonimato. Eu digo, tenho visto passar por aqui obras maravilhosas, pura e simplesmente. Parabéns pela vossa divulgação do modelismo e do artesanato. Obrigado. Então palmas para a gente. Tentamos divulgar aquilo que é realmente merecedor de ser divulgado. É assim. Mas este trabalho começou quando? Ora bem, este trabalho começou sucessivamente por volta há 10 anos, mais ou menos. Mas assim do nada, de repente lembrou-se? Não, é assim, tudo tem um princípio na vida, claro. Obviamente. Eu comecei por fazer barcos porque o meu pai era quem transportava as pessoas na barragem de Santa Luzia de um lado para o outro. E eu fascinava-me a silhueta do barco na água, é uma paixão. Então eu fazia barcos de casca de pinheiro, Cracódia, chama-se Cracódia na minha terra. Casca de pinheiro. Qual é a sua terra já agora? É Casal da Lapa. Muito bem. E então fascinava, eu punha os barquinhos na água e eles iam por aí fora e ficava encantado, com uma paixão. Depois fui fazendo barcos, depois vim para Lisboa, a vida muda como tudo, não é? Tive condições para poder fazer barcos, então fiz o primeiro kit, uma réplica da caravela Bartolomeu Dias dos descobrimentos portugueses. E então o trabalho começou primeiro pelos tais barcos e por fazer os barcos em miniatura. Depois comprei esse kit, portanto, que era uma réplica da caravela Bartolomeu Dias, que já vem meio feito, meio por fazer, mas pronto, para uma pessoa começar é o ideal. Depois fui para outro, que é uma réplica da nau São Gabriel, do Vasco da Gama, que usou para a Índia. Depois fui fazendo outros intermédios, fiz uma fragata do Tejo, e o último barco que eu fiz foi a fragata Dom Fernando II e Glória, que para mim é a obra que eu tenho que mais gosto. Quer pelo trabalho que me deu, quer por aquilo que ela representa, a história que ela passou. Ela herdeu no Tejo, como sabem, tem uma história interessante, e portanto é a última peça que eu faço. Mas quando é que deixa a água e passa para os coches? Quando é que deixa os barcos e passa para este trabalho? Como eu já não tinha espaço para pôr, porque os barcos ocupam um espaço físico muito elevado, muito grande, então tive que mudar de rumo. Então passei por uma casa de modelismo e vi numa revista esta peça que está aqui, que é uma réplica de uma Wells Fargo, ou seja, uma carruagem que se usava no oeste americano, que fazia o transporte do correio, das pessoas, etc. Isso não me encheu as medidas, digamos assim, porque achei que isso era muito fácil de fazer. Era só juntar as peças? É, por assim dizer. Aliás, isto é uma peça que eu recomendo quem estiver interessado em se iniciar neste tipo de modelismo. Pode começar por aqui. Exatamente. E foi o que eu fiz. Depois fiz uma da mala posta, que é sensivelmente, com algumas alterações, essa que está aí. Depois quis fazer mais complicado. Aonde comprar? Não havia, é difícil. Então lembrei-me de ir ao Museu dos Coches, solicitar, pronto, se me permitiam que eu tivesse acesso para fazer uma peça destas. Então fui lá, com a ajuda da doutora Silvana, fez o favor de me ceder a porta, então fiz este que está aqui, que é uma réplica. Ali, o primeiro. É um coche propriamente dito. É um coche porque depois cada um tem uma definição, há coches, há berlindas, há cegos, há landôs, etc. E então foi a primeira peça que eu fiz por ser linhas direitas, aparentemente mais fácil. Mas onde é que arranjou as peças? Como é que se chega realmente àquele resultado final? Ou é tudo feito à mão de raiz? Tudo feito de raiz porque não existe nada no mercado. Isto é à escala 1:10. Qualquer deles é à escala 1:10. Isto, quer dizer, no nosso mercado não existe absolutamente nada de peças. Porque para baixo, por exemplo, há a roda do leme, há os cadernais, há as bigotas, etc. Há todas para coches não há nada? Não, porque isto é um material inédito. Portanto, este foi o meu primeiro que fiz. Depois fiz aquele, está ali, que é o 1, 2, 3, que é o coche do Filipe II, que é a peça única no mundo. Aquele preto e vermelho.
Exatamente. Portanto, é a peça única no mundo, foi do Filipe II, veio a andar de Espanha para cá, tem um sistema de evacuação que eu gostava, se fosse possível, de mostrar ali. Pode lá ir, mostrar como é que ele funciona. Tiveram Vamos lá, que então, se mostrar. deitar casas abaixo, parece um paradoxo, mas é verdade, para ele poder passar nas certas aldeias. Oh, é tudo forradinho, veludo e tudo. Tudo, Isto é na perfeição. Eu não sei se conseguem ver ali Eu acho que consegui. o sistema de evacuação, que tinha exatamente como está no museu. Ou seja, o sistema de evacuação é uma sanita. Exato. É este buraco, é assim. Não, mas era... Isto aqui era em madeira, portanto, isto tinha ali um buraquinho para que não se parasse o coche a meio do caminho. Exatamente. Pronto. Pronto. Isto está como o que lá está no museu, portanto, ele teria eventualmente outros acessórios, etc. Mas depois, por exemplo, até usa, crava tudo isto tudo. na perfeição como... Isto tudo funciona, e depois Ambrix tudo funciona, não é? Aqui guardavam-se as coisas, era uma espécie de baú. Sim. Isto roda, não é? Tudo isto está a funcionar, isto está soltou-se, mas não tem importância. Portanto, isto tudo, todos os que eu faço, procuro sempre tudo funcionar, as portas abrir e fechar, portanto, aquela parte das rodas Isto virar, demora muito etc. tempo, não demora? Mais ou menos. Isto, quem faz isto, claro, há Por certas gosto, peças... não cansa sequer. Exatamente. É isso, Cristina. E aquele, eu adoro aquele segundo, Aquele é que acho curioso. que é de um trabalho para mim, lindo. quer dizer, não é assim uma peça, é vistoso. Sim, pois, é isso, é vistoso, mas se calhar para várias quem não pessoas que percebe... eu tenho visto realmente é vistoso. Mas, quer dizer, não é a peça, digamos assim, que maiores, mais atrativa. Aquele tem uma história que portanto, o primeiro, o mais antigo do museu, o intermédio da coleção do museu e o mais recente, que foi o último que andou. Portanto, este coche, isto é uma carruagem. Sim. Uma carruagem de origem inglesa. Foi não tem mandado sistema de evacuação este? Como? Este não tem sistema de evacuação? Não, já este não tem porque era para viagens curtas, não era necessário. Bom, esta carruagem foi mandada a fazer em Inglaterra pelo Conde da Póvoa, que era o Ministro das Finanças do Dom João VI. Depois sofreu obras de adaptação para a coroação do rei Dom Carlos. E circulou pela última vez a fazer o trajeto entre a Praça do Comércio e o Palácio Nacional da Ajuda quando veio cá a Rainha Isabel II de Inglaterra em 1957. E daí nunca mais mudou. Está no museu, está lá parado. Mas o José passa horas e horas e horas no museu a olhar para os coches? Algumas, sim, algumas. Mas tira medidas, tira fotografias? Tudo, faço tudo. É? É uma paixão, isto é uma paixão que eu tenho. E a sua mulher acha graça? Nenhuma. E o que é que ela diz desta sua... Mas porquê? Porque lhe ocupa muito tempo? Porque ocupa espaço lá em casa? Mas eu realmente tenho falado com muitos modistas e são todos unânimes a dizer que as esposas têm aversão a este tipo de trabalhos. Pelo pó, pelo tempo que a gente perde a fazer certas coisas, pelo lixo que faz, etc. Ou será porque isto é assim uma espécie de diamante que ocupa muitas horas? Para mim é um diamante. Por isso é que a mulher se queixa. Possivelmente. Não, mas pronto, eu procuro fazer as obrigações necessárias, que obviamente... Cumpre com as suas obrigações. Pronto, é preciso fazer isto, é preciso ir às compras, etc. Eu procuro, dentro do possível, dar essa contribuição. Pronto, mas isto, como digo, por exemplo, em termos de tempo gasto a fazer estas peças, voltando aos barcos, foi o que me levou mais tempo a fazer. A Fragata Dom Fernando, São Diego Glória, levou-me 2 anos e meio a fazer. 2 anos e meio? 2 anos e meio a fazer. Ali dedicado a uma peça? Não, é verdade. É preciso que se diga que não é um tempo contínuo nem persistente. Claro. É bom que as pessoas compreendam isso. É quando se tem um bocadinho, não é? Pronto, férias, feriados, domingos, portanto, quando há tempo disponível para isso, obviamente. Porque eu nunca me idealizei a fazer uma peça desta de empreitada. Eu penso que talvez não... Tem que ser mesmo nos momentos em que lhe apetece. Isto é uma forma da gente matar a pressão, o stress, descarrega sobre isto. Falta-nos falar desta última. Isto é um landau. Portanto, é um landau. Qual é a diferença? Um landau, isto é de origem francesa, é um veículo de origem francesa e que circulou onde andou o nosso primeiro Presidente da República. Eu vi esta peça quando houve uma exposição há cerca de 2 ou 3 anos, salvo erro, na Estação do Rossio, sobre os carros dos presidentes. Aliás. Eu fui ver e vi lá este landau. Gostei imenso de ver. Tive que saber onde é que ele parava. Fui à Presidência da República e disse, esse landau é realmente da presidência, mas está à guarda do Museu dos Coches, em Vila Viçosa, na dependência que tem o Museu dos Coches. José então, a caminho de Vila Viçosa. Lá vou eu a caminho de Vila Viçosa. Vou a mulher nesse dia. Obviamente, pronto. Sim. Lá ficou ela mais feliz. Bom dia. E então, fui lá umas 3 ou 4 vezes tirar medidas, porque as medidas... Pronto, não é num dia que se tira uma medida para fazer uma peça destas. Fui lá umas 3 ou 4 vezes, quando a gente está a trabalhar numa peça, pronto, para ter a dimensão, porque eu procuro sempre fazer isto à escala o mais parecido possível, à escala 1:10, obviamente. E então foi onde andou o primeiro Presidente da República, Manuel Arriaga, esta.
Depois acabei esta, pronto, escusado, teria que passar logo para outro, Ou seja, obviamente. está sempre com um desafio logo E a então, seguir, não é? como fez agora 100 anos que foi assassinado o rei Dom Carlos, lembra-me de fazer o landau, onde ele vinha de Vila Viçosa e que foi assassinado aqui na Praça do Comércio, que é esta peça que está aqui, e eu vou mostrar, que é o meu próximo. Ah, isso é o início. Tudo começa por aí. Isto é, digamos assim, isto está numa fase inicial, digamos assim, portanto, isto Claro. são as portas, isto é uma mola para fixar, isto ainda está assim como veio, não é? Eu tenho pena não ter literatura para mostrar como ele é. Isto que são as rodas, que já estão feitas, eu gosto de começar sempre pelas rodas para depois basear o modelo para... Que é para andar tudo sobre rodas, não é? Pois, exatamente. para as E coisas para correrem ponho bem. um modelo e vejo, pronto. Isto é rodas, já estão feitas e concluídas. Isto são as portas, tudo isto depois funciona. Portanto, as portas, como vê, isto sobe assim. Isto sobe assim, não é? Ter a oportunidade de Isto é abrir muito aí uma delas, mas isto ainda está numa fase inicial, isto é feito Claro. assim, como vê. Isto é, não é um vende trabalho... nenhum coche, José. Como? Não vende, guarda tudo para si. Eu penso que nunca foi oportuno, nunca apareceu. Nunca calhou. Mas também depois é assim, a gente faz isto, leva a volta de um ano e tal, 2 anos a fazer. Não há dinheiro Ganha pago. amor a isto, ganha amor a Pois. isto. Mas também nunca surgiu a oportunidade, se aparecer, obviamente, para rentabilizar ferramenta, material. Depois também outro problema que eu gostava de frisar, que é o seguinte, há muitas pessoas que fazem um conceito que é preciso ferramenta ultra sofisticada, caríssima para fazer isto. Nada disso, é errado plenamente. Eu quero dizer que, por exemplo, para fazer aquela peça que está ali, é preciso um boião de cola, um bocadinho de lixa e pouco mais. Claro que estes requerem outras ferramentas, sobretudo, o essencial nisto tudo é a persistência, digamos assim, a habilidade manual. que E se um vai bocadinho de adquirindo. paciência. Caem Também, alguns também. cabelos, mas pronto. Não Também. é? As coisas resolvem. Mas como queria dizer, portanto, isto basicamente é madeiras, eu devo dizer, isto não é espanto nenhum. Há aqui madeiras que eu tenho, que uso nisto, encontro-as no lixo. Isto é verdade. Portanto, há certas coisas que se improvisam para fazer estes trabalhos que é inimaginável. Só quando as pessoas estão a fazer estes trabalhos, acabam a dizer, mas aquilo dá-me perfeitamente. Coisas baratíssimas em termos de dispêndio, uma peça destas, em material, para fazer uma ideia, digamos assim, do que se pode gastar em material para fazer estas peças, isto deve rondar para aí, talvez, aí os 200 euros o máximo. José, 200 parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada obrigado. por ter vindo. Dê lá um beijinho muito grande à mulher quando chegar a casa. Será entregue, obrigado. E continue então a divulgar este seu trabalho. Continue a divulgar o artesanato e certeza. o modelismo, porque realmente há obras maravilhosas no nosso país que merecem ser divulgadas por tudo isto. E vocês Conheceu estão a a sua fazer um mulher no excelente verão? trabalho. Como diz? Conheceu a sua mulher no verão? Assim na praia? Já não me recordo. Não foi. Isso já foi Já há não me quantos recordo anos? como é que foi. Hoje já foi há 35 anos. Por isso é que já nem se lembra. Já Não é? não me Mas recordo. Já não me lembro. dura uma vida inteira, não é? Porque Se Deus sinal quiser. corre bem. Um aplauso para o nosso José, o primeiro convidado Obrigado. da manhã a mostrar o seu belíssimo trabalho de modelismo. E eu brincava já com o José,